Vocês conhecem bem a história de Abraão. Abraão deu o seu filho, enfim, ele foi, né, para dar o seu filho em sacrifício, né? Ele não precisou sacrificar o filho dele de fato, mas ele iria sacrificar. E não era simplesmente porque ele queria obedecer a Deus, não era só isso. Ele queria sim obedecer a Deus, mas não era só isso. Ele ia sacrificar o seu filho por causa da esperança que ele tinha. Nós vamos ler isso agora. Lá em Hebreus, no capítulo 11, nós lemos assim, ó. Deixa eu ver se é aqui mesmo. No versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaque. Então, olha, ele só tinha um filho, e Deus tinha dito, a sua descendência vai vir dele. O Abraão estava pronto para matar ele. E aí ele podia pensar, mas espera aí, e aí como é que vai ficar se eu matar o meu filho? O que vai acontecer? Como é que eu vou ter essa descendência que Deus prometeu? Né? Isso não faz sentido, né? Inclusive, uma outra questão, Deus não pede sacrifícios de humanos, ele nunca tinha feito isso, né? Nunca pediu nada assim. Então ele podia pensar, né? Bom, Deus não pede sacrifício humano, será que eu estou ficando doido, né? O que está acontecendo? Mas ele sabia que esse era um pedido de Deus, ele estava pronto para sacrificar o seu filho, que foi dada essa promessa. E aí olha o que a Escritura própria diz, não sou eu que estou dizendo isso, não é uma interpretação minha, não é a minha exegese, não é nada disso que a gente estava falando antes, né? Mas é a Escritura dizendo isso para nós, é a Escritura interpretando ela mesma. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Então olha a esperança de Abraão, ele não estava simplesmente pensando, eu vou obedecer a Deus, eu tenho que obedecer a Deus. Isso é verdade, ele tinha que obedecer a Deus. Mas a esperança de Abraão é que Deus o ressuscitaria dentre os mortos. Por quê? Porque Deus prometeu que a descendência de Abraão viria dali e Deus não pode falhar. Então, por mais estranho que parecesse, um sacrifício humano, isso não é comum de Deus. Por mais estranho que parecesse, esse vai ser de quem vai vir a minha descendência. Então, como é que eu vou matar ele? Né? Eu não posso fazer isso, não posso sacrificar ele. Por mais que fosse tão estranho assim, Abraão confiava e acreditava, esperava, né, na ressurreição. Ele achou que Deus, então... ele confiava, né, que Deus poderia ressuscitar. E aí o texto diz, da qual figuradamente ele recebeu de volta. Então, assim, o filho dele, de fato, estava morto, porque Deus disse, você vai matar o seu filho. E aí, figuradamente, ele recebeu, porque ele não precisou morrer, né? Mas ele, como se fosse, assim, de certa forma, ressuscitou. Então, esse é um texto, além de muito bonito, né, que mostra para nós uma fé exemplar, né, que nós podemos olhar para Abraão como um exemplo de fé, ele também é um texto que nos ensina muito sobre a Bíblia interpretar ela mesma.